Boa noite, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Vamos ler aqui o capítulo 10 de Levíticos, que diz assim: as trombetas de prata. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar a trombeta. Quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz, então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No 2º ano depois que o povo saiu do Egito, nos dias 20 do 2º mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nação, filho de Aminadab. Netaneu, filho de Zuar, comandava a tribo de Isacar. Eliabe, filho de Elão, comandava a tribo de Zebulão. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer, e Aira, filho de Elnã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés convida Obabe a acompanhá-los. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Obabe respondeu: não. Eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Deus dirige o povo. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles a fim de marcar o lugar de acampar.
Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel.